Boa noite, pessoal. Literatura está começando. E você que está nos ouvindo pelo rádio ou nos assistindo pelo YouTube, fique ligado. Hoje estamos com o quadro da Escrita para a Vida com a apresentadora Agatha Mila. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Ferreira e estou com a Agatha hoje. Boa noite, Agatha. Ai, tô muito feliz com você aqui de novo nessa programação. Boa noite, eu também tô muito feliz. Eu sempre amo estar aqui, né? Principalmente falar dos livros que a gente gosta muito. É sempre uma honra. Tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Sem fone hoje, não peguei o fone. Como foi melhor sem, já deixei sem. Porém, eu tô Não, tá ótimo, sim. Muita só um pouquinho pra eu poder ouvir. Não, tá ótimo. A imagem, o som. Pessoal, estamos com o livro. Na verdade, eu tô com um e-book aqui do Kindle. E a Agatha tá com o livro em mãos. Ai, gente, o livro é muito lindo. Eu tô achando meio estranho isso aí. Você tá tendo todos os livros. Você tinha Ego Transformado no programa. Você tinha O Deus que Destrói Sonhos. Todos do Lion. Esse também? Esse aqui a gente comprou junto. Ah, comprou recente. Você não me falou esse Sim. detalhe. Você não me falou esse detalhe. Eu acho que foi mês passado, se eu não me engano. Ai, sei lá, talvez passado. eu esqueci. Mas, irrelevante esse fato. Mas eu não consegui comprar esse livro, ele é muito lindo. Nossa. E eu reparei que na capa tem escrito prefácio do Luciano Subirá. Acredito que todo mundo, a maioria, pelo menos, vai ouvir o nome Luciano Subirá e vai saber quem é. É um pastor muito conhecido, tem muitos livros já. Muitos livros de diversos temas bíblicos sobre jejum. O que você me indicou também muito bom que eu quero comprar. Tô só de olhinho ali no preço. Que é Até Nada Mais Importa, que a gente também falou aqui no programa. Tem vários livros do autor que são muito bons. E o Luciano Subirá, pessoal, já pra engajar vocês na leitura, já para vocês sentirem vontade de comprar e de ler o Vinho Novo é Melhor. Ele tem no prefácio, ele fala tudo sobre a opinião dele e diz que, se eu não me engano, ele fala que já leu várias vezes. Não vou chutar aqui quantas vezes ele falou, mas ele disse que leu várias vezes, não foi mesmo? Não sei se você viu essa parte do prefácio, mas ele leu várias vezes o livro, O Vinho Novo é Melhor, porque ele disse que amou o testemunho do Robert Tom, que é o nosso personagem principal aí, de uma história não fictícia. A imagem da Agatha travou ali pra mim. Aí voltou. Voltou? Ah, agora eu tô te vendo. Tô vendo melhor. Tá um pouquinho ruim o vídeo, né? Não, aqui não, mas tinha travado. Ah, tá, beleza. Não, eu tinha perguntado se você queria que eu lesse o que tá aqui na Quero orelha. sim, eu não tinha ouvido. Ele fala assim: eu não apenas li, eu comi o livro. Li e reli vezes seguidas. Parei de contar quantas vezes li este livro na 17ª. Posso afirmar que foi uma das leituras mais importantes e impactantes da minha vida. Que massa! Tipo, quando eu vi o nome do Luciano Subirá no prefácio, eu achei muito mais motivador ler um livro já indicado por um grande autor cristão brasileiro, né? E eu acho que vale ressaltar, para quem é novo, tem um pessoal novo nos assistindo e nos ouvindo. De onde você é? Quem tá pelo YouTube tem o privilégio de ver as nossas capas, dos livros que a gente sempre mostra, os nossos rostos. Agora, a Agatha, ela tá em chamada de vídeo comigo, porque eu estou em Vitória da Conquista, a melodia é Vitória da Conquista, e ela está em São Paulo, Bebedouro. Bem distante da gente. Mas eu amo essa conexão que a gente faz no Literatura. Sim, exato. Mas, né, se Deus quiser, em nome de Jesus, um dia a gente ainda vai se encontrar pessoalmente. Seja aí, seja aqui, a gente vai conseguir. Sim. Eu
Eu quero muito que seja aí, porque eu quero conhecer todos vocês, né? Todo o pessoal do literatura, a sua mãe, sua família toda. Quero conhecer todos E vocês. fazer a E apresentação a gente fazer uma pessoalmente. conferência. Isso, exato, também. Também, com certeza. Nossa, eu nem imagino. Vai dar um. Como fala? Aquela ansiedade, vai dar aquela ansiedade. Um friozinho na barriga. Eu nunca apresentei, assim, tipo, um programa realmente lá, assim, na rádio. Nunca fiz isso. Mas todos os programas com a Agatha são maravilhosos. Tem na playlist do YouTube para você que quiser assistir. Mas vamos ao tema de hoje, que é a nossa obra do autor Robert Tom, que é O Vinho Novo é Melhor. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro. E para começar, a gente pode trazer a sinopse. Como você tá com o livro, tá mais fácil também. Se você quiser ler a sinopse só para contextualizar o tema, o assunto do livro. Pode ir. Esta é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. A trajetória de Robert Tom prova que milagres acontecem ainda hoje. O Vinho Novo é Melhor apresenta um relato emocionante de como um marinheiro sul-africano e alcoólatra descobriu o cristianismo e foi transformado em um verdadeiro homem de fé. A leitura deste best-seller desafiará você a desfrutar as alegrias e aventuras inesperadas de viver na dependência de Deus. Uma leitura que desvendará como a fé agiu na vida do autor e pode operar em benefício de todos quantos se renderem a Jesus na caminhada cristã. Receba o vinho novo que o Senhor dos Milagres reservou para você. Perfeito. Ele fala, quando, pelo menos a minha primeira conexão com o resumo do livro, falando sobre o Robert ter sido um beberrão, eu fiquei... Vai ser interessante. E eu vou trazer a pergunta retórica já no início da nossa programação. É basicamente uma afirmação que diz assim: todos nós temos algo que precisamos renunciar. Então eu já vou começar a discussão desse livro com essa frase que veio à minha mente quando eu estava fazendo o mapa mental. E todos nós temos que renunciar a algo. Eu achei isso muito interessante nesse livro. E eu acho que é o ponto principal para iniciarmos ali toda a construção do personagem, né, do Robert, contando como foi a vida dele, a infância dele, e quem ele era, e qual era a conexão dele com Deus desde o início. E assim, ele nem sempre foi beberrão, né? Ele teve um gatilho. E eu acredito que todos nós temos um gatilho na nossa caminhada. Algo que a gente tem muita dificuldade, algo que às vezes até impede da gente caminhar. Tem muitas pessoas que têm dificuldade com bebida, tem outras que têm dificuldade com vícios de filmes ou vícios em qualquer outras coisas que são lícitas, mas que se tornam pecado. Ou até o pecado em si mesmo. Tem a questão sexual e tem várias outras questões além da bebida. Mas no caso do nosso personagem aí, o Robert, ele tinha uma sede, assim, tipo, insaciável por bebida. Se tornou uma prisão. Ele discorre ali no livro como uma prisão mesmo. Então, na introdução ali do livro, ele conta a infância dele. Ele começa com a infância, o pai dele faleceu. E após a morte do pai, a mãe não tinha condição nenhuma de criá-lo. Eu não lembro qual é a época que esse livro acontece na infância dele, mas é bem... Assim, eu lembro que a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha irmãos. Eu não sei se eles eram... Foi em 1925. 1925? Então foi ali na Primeira Guerra Mundial. Na primeira e na segunda, sim. Ele pegou as duas. Porque... Eu falo isso porque cita no livro também, né? Ele... Sobre a guerra. Foi bem depois dele sair do orfanato. Faz questão. Faz questão de citar.
para poder realmente contextualizar. E até porque ele foi do exército. Então ele teve um papel muito atuante aí nessa época. Então, assim, galera, já pra você entrar aí no mapa, na linha do tempo, foi ali em 1925, certo? Então ele teve a infância, então naquela época a mulher não tinha tanta autonomia para se sustentar sem o marido. Então, Não. após a Ela morte. ela não tinha nada, né? Porque, pelo que eu lembro, é o seguinte: o marido dela, quando ele enriqueceu, né? Ele chegou a enriquecer, foi com o comércio de penas de avestruz, né? Que na Sim, época estava muito alta. Ele chegou a enriquecer, só que ele emprestou muito dinheiro para os comerciantes, né? Para os empresários, né, digamos sim, assim. E esse comércio começou a cair, esse comércio foi quebrando e o pessoal não tinha como devolver o dinheiro para ele. E quando quebrou tudo de vez e ele morreu, a única coisa que ele deixou para a mulher dele, para os filhos dele, foram dívidas, né? Por mais que ele tivesse sido muito rico, ele também tinha muitas dívidas. Então, e a mulher dele não trabalhava, né? A mulher dele não trabalhava, sim. então ela não ia conseguir sustentar ele e os irmãos dele, porque ele tinha, eu não lembro exatamente quantos irmãos eram, mas eu lembro que ela levou para o orfanato ele e uma irmã. Ele e uma irmã, e acho que ficaram dois com a Dois, mãe. eram quatro, sim. Então, é exatamente isso. Então, após a morte do pai, ele foi obrigado a ir pro orfanato. Mas, no 10 anos, Natal. Oi? com 10 anos de idade. Boa, nossa, muito novinho. Tipo, ele ainda tem uma lembrança muito boa da infância. Então, o que se torna mais difícil ainda. Ele Exato. conta que ele ficava remoendo a vida boa que ele tinha com o pai. Do nada, aquilo foi por água abaixo e ele tava ali no orfanato. E aí ele cita que no Natal ele poderia ir ver a mãe. E a mãe, ela não sabia do que acontecia lá no orfanato. E interessante que o pai doava dinheiro Ah, para esse orfanato, porque ele achava, ele antes de doava falecer, $700 por ano. Naquela época, ele doava $700 por ano. gente, é muito. E ele, tipo, Ele era muito rico, era aham, muito rico. ele fazia isso porque achava que estava ajudando, só que esse dinheiro não ia para as crianças, porque quando o próprio filho foi para lá, padeceu muito. Sentia frio, era banho gelado, com quase pedra de gelo, né? Porque na Europa faz muito frio. Ele não podia nem ver a mãe dele, né? As visitas eram apenas 4 vezes por ano. 4 vezes por ano. Ou seja, uma por trimestre, acha? Né? E ele não tinha coragem. Assim, eu já ia chegar desabafando. Mãe, eu não acredito que eu tô passando. Me ajuda, me tira de lá. Pois Mas é. ele não, ele ficava quieto. Eu penso nisso também. É porque ele fala que, como ele não via muito mais a mãe dele, ele sentiu que foi perdendo essa conexão, né? Esse laço. Verdade. Então ele fala que quando ele via a mãe dele, não tinha assunto para falar, ela não sabia o que dizer, ele também não. Eles foram realmente perdendo esse laço de mãe e filha, mãe e filha, e ele foi ficando por ele mesmo. Sim, bom, bem lembrado. Ele fala mesmo isso. Então ele acabou deixando passar isso e foi vivendo até ansiar o dia que ele poderia sair de lá. Então ele viveu esse tempo. Ele não cita, eu achei interessante outra coisa, ele não cita muito a conexão dele com a irmã dentro do orfanato. Eu achei muito estranho. Ele só fala que ela foi pro orfanato com ele, mas ele nunca fala dela. Tipo, eu achei muito estranho. É como se eles. Pra mim, quando ele falou da irmã, pra mim ele ia proteger ela super, ia sempre estar do lado dela. Não. Talvez as meninas eram uma ala muito distante, diferente dos meninos. Porque tem isso também. Ele fala que ficava no quarto com alguns colegas do orfanato. Era separado mesmo, era separado. Talvez ele nem visse de fato a irmã dele, né? Mas também. Talvez. Ele também não fala se foi o mesmo orfanato. Ele só fala. Ele só cita isso e depois não fala mais nada da irmã. De nenhum dos irmãos, né? Só bem depois que ele vai falar dos irmãos mais velhos.
A gente não sabe qual foi o dele. E até fiquei curiosa também, mas ele não Então, cita nada. Ele literalmente não fala. Mas o que ele diz ali que é muito relevante para nossa história, no decorrer da história, ele fala que além do lugar parecer. Ele fala assim, eu não lembro aqui onde tá, pra eu poder ler o pedaço, mas ele fala assim. Que o lugar que o pai dele doou tanto dinheiro, que ele achava que era puro amor, era puro gelo, era puro lugares frios, um lugar frio, um lugar frio tanto no sentido figurado também, pessoas frias e tanto as freiras, ele fala que não tinha amor nenhum. Tinha o horário de lazer, entre aspas, que era um horário que eles poderiam estar junto ali, mas era muito rigoroso. Tudo era muito sim, rigoroso. E aí, tem depois do almoço, eles tinham que lavar os pratos, enfim, tudo aquilo que a gente já viu em vários filmes, como era que E funcionava. eles tinham uma oração que eles sempre tinham que dizer antes de comer, né? Era Ah, uma sim, oração, verdade. uma reza fixa. Tem uma oração dele aqui que ele fala assim: Deus querido, eu choramingava, ajoelhado no cimento frio, segurando a dura escova, porque ele estava esfregando o chão, né? Por que o Senhor deixou o papai morrer? Por que tenho de viver neste lugar horrível? Eu quero ir para casa. Sim, muito bom isso que você falou da oração. Ele fala que toda vez, como era repetitivo para agradecer a comida, ele fala que parecia que ninguém estava se conectando com Deus ali, era algo impensado e não era um lugar completamente nada a ver com Deus. E aí ele falava assim: se isso aqui é ser cristão, Deus me livra. Ele falava desse jeito. Tem várias frases dele Exato. falando: eu não quero ser igual a esse povo, não. Se essa gente aqui é o Deus, é o Deus dessas pessoas, eu não quero nunca. Só que o que é mais interessante nessa parte do orfanato é que ele sempre leva o coração dele e a mente dele para Deus. É como se Deus tivesse já o escolhido em seu interior. Até Mas que. eu acho que isso pode ser também por conta do pai dele, né? Porque o pai dele deixou esse legado na família. O pai dele era um cristão muito fervoroso. Então, eu acredito que o pai dele deixou isso no coração dele, mesmo que inconsciente. É verdade. Tem muito isso, assim, também. Eu acredito muito que Deus guarda. Porque, assim, digamos, tem muitos pais, e você pode até conhecer, que são cristãos e colocam os filhos no bom caminho, mas quando cresce, os filhos não seguem. Ah, sim, com Tem isso certeza. também. Mas eu acredito que o que é mais forte na vida do Robert é as orações. Porque ele fala que a mãe dele orou muito e se deu muito por ele. Eu mesma, eu sou um fruto de oração da minha mãe, com certeza. Então, Deus protege muito alguém por oração. Então, era incrível como Deus conectava com ele. Todo momento, ele, tipo, bem crédulo. Mas ele se conectava. E aí veio ali, quase perto dele sair do orfanato, uma experiência. Não sei se você vai achar pra poder expressar melhor. Mas não sei se você se lembra que foi a mais forte que ele teve. Ele tava dormindo, ou foi deitado, assim, quase pra dormir, e o sino do orfanato toca. Só que o sino do orfanato toca de uma forma muito mais alta quando ele faz uma oração pela primeira vez. Uma coisa assim, eu não lembro muito bem, mas Não, ele é, não ouve a voz de lembro. Deus naquele momento ali. Foi o primeiro E encontro dele com Deus. foi o primeiro encontro, assim, que ele teve forte. E ali ele sabia que Deus estava tentando falar com ele. Só que passa anos. Ele sai do orfanato. E aí ele vai pra casa da mãe. E os irmãos, todo mundo volta a morar com a mãe. E aí eles começam a trabalhar. Só que eles começam a trabalhar com alguns serviços que ganha uma miséria, tipo, bem pouco. Então, tudo que ele ganhava, ele tinha que passar pra mãe custear as despesas da casa. E aí Ele teve uma vez. ganhava, ele ganhava 4 dólares e 35 centavos por semana. Ah, perfeito. Ó, informações completas aqui. Gostei. Estamos conectadas. Mas ele ganhava ele pouco e teve uma vez que ele falou: "Mãe, eu gostaria de ficar pelo menos com ele fala um terço, não sei, ele fala um pouco as moedas.
Ele gosta de ficar com as moedas, e a mãe fala, não, infelizmente a gente tem que custear tudo. Aí depois ele entra pro exército, o que ajuda muito, que ele cobra a mente dele com um tempo cheio de trabalho e tal. Então ele começa a viver uma vida, como eu poderia dizer aqui, mundana, uma vida de gentios mesmo, Sim, né? Trabalhar, Sim, se alimentar. sim, sim. Porque por mais que ele tivesse tido aquele encontro com Deus, não foi uma coisa que ele realmente levou ainda com ele, assim, pra vida A dele. procurar aquilo, assim. Ele sentiu, né, a presença de Deus, mas ele ainda estava bem cético. Exatamente. E detalhe, aqui no meu mapa, nas minhas anotações, isso tudo acontece ali na África, tá, pessoal? Eu não lembro. Você tem as cidades exatas pra citar, Agatha? Cidade do Cabo. Cidade do Cabo, né? Cidade do Cabo. Pronto. E nesse lugar que ele tava, que ele começou a trabalhar, ele até pensa assim, eu nunca vou dar esse problema que meus irmãos estão dando pra minha mãe, porque os irmãos dele eram terríveis com com outro vício, que é aquilo que eu falei no início. Todos nós temos algo pra renunciar. Os irmãos eram viciados em jogos, em apostas. Olha que interessante. Cada um com algo pra renunciar ali, algo que afunda, né? O ser humano sempre tem é guiado pelo mal pra algum ponto. Nunca é vários, é um ponto específico. Isso é muito interessante. E aí ele fala, os irmãos meio que agrigem a mãe dele, ele fala que nunca ia se tornar aquilo. Aí ele vai pra uma festa. Até então ele parecia tão prudente, tão sábio. Eu achava ele, assim, bem prudente na forma de agir. Aí ele vai pra uma festa e encontra uma moça. Não lembro o nome da moça também. Joyce. Joyce. É a Joyce. E ele vai pra essa festa e quando ele avista aquela moça, ele fala, nossa, que linda! É muito, tipo, pra ele foi amor à primeira vista. Ele fala que linda, pronto, pede pra dançar. Ela acha ele engraçadinho e aí eles começam a se relacionar. E ele já pula pra parte que eles se casam e tudo mais. Só que nessa noite teve um ponto ali, né? Um foco ali pra caminhada dele de renúncia. Que foi pra impressionar a Joyce. Ele vai e pede pra eles ali no momento da festa, ali no final, uma bebida. Aí ela fala que não, queria ficar só numa bebida fraca, uma coisa assim, não sei se era com álcool ou sem álcool. Verdade. E aí ele fala pra impressionar. Oi? Sim. Travou? Eu não tô te ouvindo agora. Nem te vendo. Ah, agora eu tô. Eu falei que eu acho que ela não bebia nada alcoólico. Verdade. Ela recusa. Eu lembro que ela recusa, mas pra impressionar, ele já foi pedindo, assim, sem nem ouvir a opinião dela. Só pra impressionar mesmo, ele já pede a bebida mais forte, eu não lembro qual foi. Mas ele pede, não sei se era rum, gin, eu não sei. Ele pede a bebida mais forte. E a partir daquele dia, ele começa a relacionar com ela. E eles se casam. Aí ele sai da casa da mãe, vai morar com a mulher. Porém, a partir daquele dia, ele despertou algo, um desejo enorme, um vício. Assim, sem condição. Ele realmente cita isso de uma forma. Eu ficava assim, gente, que absurdo. Ele acordava com sede de bebida, é como se um espírito maligno tivesse apoderado ali do corpo dele, porque a fome dele era bebida. Então, a partir daquele dia, ele despertou esse vício pela bebida e não conseguia parar. Toda vez que ele passava em frente a um lugar, um bar específico ali do bairro dele, ele parava pra beber. E ele, tipo assim, parava pra beber pra chegar bêbado mesmo em casa. É como se ele sentisse o cheiro realmente da bebida, né? O cheiro. Sim. Ele sentia o cheiro de longe e esse cheiro já atraía ele.
Ó, Eu é, acho que, assim... eu falei que eu achei aqui a primeira bebida dele, o primeiro drink que ele bebeu foi um conhaque mentolado. Que fala foi o Nossa. primeiro da vida dele. A Joyce bebeu uma coca. Outra coisa ruim, outro veneno. Pois é, né? Pois é. E aí, como você disse, ele chegou a prometer para a mãe dele que ele não ia beber, porque ele chegava bêbado em casa e a mãe dele pediu para ele não dar esse trabalho para ele, né? Não dar esse desgosto para ele. Ele chegou a prometer para a mãe dele que ele não ia mais fazer isso. Ah, Só foi que mesmo, depois de um verdade. tempo, ele disse que ele como assim, ele que cuidava da vida dele, né? E que ele ia beber o quanto ele quisesse. Sim. Mas o prejuízo dele veio mais ali no casamento. Joyce sofreu muito. Ela sofreu muito. Toda vez que ele chegava, ela brigava, discutia com ele. E ele falando que não, que não, que não, que ela que tava maluca. Sim, ele prometia várias vezes para ela que ele não ia repetir. Só que aí ele fala que toda vez que ele tentava fazer isso, ele passava em frente o bar, né? Não lembro exatamente. Puxava ele, isso puxava ele. Ele tentava com todas as forças dele não ir, não beber, mas ele não conseguia. Aí ele chegava cada vez mais tarde em casa e as brigas foram ficando cada vez piores, né? Até o ponto dele agredir ela fisicamente. Nesse ponto aí, eles tinham tido o primeiro filho. Sim, verdade. E eu fico. A primeira coisa que eu pensei. E essa foi a primeira agressão dele com ela. Já tava no nível já absurdo e bem avançado. E aí a primeira coisa que eu pensei, nossa, qual vai ser o impacto disso nos filhos? No filho, no primeiro, né? No caso. Sim. Aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Mas aparentemente ele sempre citava que os filhos estavam ali em algum cômodo da casa. Sim. Mas a partir desse momento, ele começou a lutar, descrever a luta dele contra a bebida. Só que claramente era um espírito ruim que já tinha apoderado dele, porque teve uma cena do livro que ele fala que ele tava, tipo, a quilômetros de distância, mas ele conseguia sentir o sabor, como se. Não é porque ele tava sentindo cheiro ou porque ele tava realmente tivesse degustado alguma coisa do tipo. É realmente porque ele tava sendo atraído a algo, eu acho que já era mentalmente, já não era mais por desejo. Já Sim, era era mais bem uma prisão. psicológico. Nessa parte da história já era uma prisão. Ele deixa isso muito claro, que já era uma prisão. Sim, sim, E com aí. certeza. E o que eu fiquei um pouco triste, assim, também com isso, porque ele tentou, né, com todas as forças dele, lutar contra isso, só que chegou num nível que ele conseguiu influenciar a mulher dele. Eu não lembrava Entende? disso, não. Ele conseguiu influenciar ela e ela se tornou alcoólatra também. Na hora que eu li essa cena, eu fiquei um pouco na dúvida, confesso. Se ela tinha cedido só pra ver se ele voltava atrás. Não, Por ver ela beber. Senti um não, eu, pouco desse tom quando ele escreveu. eu acredito que não. Eu acredito que ela realmente se deixou levar. Porque eu lembro dessa cena, ela fala que, eu também vou começar a beber. Tipo, nervosa. Ela fala, então também vou começar. Como se ela estivesse ameaçando, sabe? Mas quando ela começou, ela não conseguiu parar mais. Até Sim, que ela foi em uma congregação e ela se converte. Ela não ficou muito tempo nessa vida, assim. Por isso que me não. levou a pensar que ela fez isso só. Eu acho que ela já não gostava da bebida e fez isso só pra poder acompanhá-lo. Na verdade foi assim. Ele voltou da guerra. Ele tava fora, né, na guerra. Quando ele voltou da guerra que ele voltou para casa dele, ela já estava bebendo. Ela já estava bebendo e Sim. ela tinha bebidas dentro de casa. Ah, E verdade que ela fala. Agora também virei. Agora também estou bebendo. Ela fala. sim, exato. Verdade.
Aí ela já tinha bebida dentro de casa, né? Aí ela ofereceu bebida para ele, tomou junto com ele. Só que, assim, claramente ela era mais forte do que ele, né? Porque ela não teve o mesmo problema que ele teve. Por mais que ela se deixou levar também por esse caminho, ele realmente se tornou um alcoólatra, literal mesmo. Porém, a gente sabe que ele realmente tinha, né, um espírito influenciando ele, fazendo isso através dele. Eu acredito que tinha muito, eu acho que mais pelo propósito que ele tinha com Deus desde mais novo. E principalmente depois daquele encontro que ele teve com Deus, eu acho que isso veio mais forte, até pra tentar impedir. Só que depois que a esposa dele se converte, ele começa a ver a obra ali na vida da esposa. Até que Isso é uma coisa uma mulher, ela passa por ele e ele bem assim, receoso, e ela simplesmente olha e fala: sai espírito ruim desse homem. E aí ele, claro, resiste, fica achando aquilo ali a maior graça. Só que aí ela vai e ora por ele. E aí, então, ele é quebrantado. A partir daquele dia, ele realmente foi convertido. Ele não tem recaídas mais. Ele chega a ter sim, momentos de tentação. Ele cita algumas. Mas ali, ele teve essa mudança de atitude. Um certo arrependimento também. você lembra o que levou ele ao desespero também? O que levou ele a, tipo, a meio que dar um despertar e ver que ele não podia continuar desse jeito? Você lembra o que foi? Não me recordo. Teve uma noite que ele dormiu no bar e ele achou que ele tivesse matado uma mulher que saiu no jornal. Sim, verdade. Né? Ele encontrou com essa moça lá dentro, só que ele não lembra de nada que aconteceu, né? Ele desmaiou lá, dormiu. E no outro dia ele foi embora e saiu a notícia no jornal que essa mesma moça tinha sido assassinada, acho que esfaqueada, se eu não me engano. E aí ele entrou em desespero, né? Achando que ele poderia ter feito aquilo e ele não lembrava. Ah, eu lembro dessa cena. Só que mesmo depois disso, ele ainda cai. Depois que ele descobre que não foi ele, prende o assassino e tal. Ele tenta resistir, mas ele cai de novo na bebida. É só a partir desse momento que a mulher meio que expulsa os espíritos malignos dele que ele consegue realmente estar limpo e ter a possibilidade de ter um arrependimento. Um arrependimento e começar a frequentar. Mas tem uma outra coisa. A mulher dele foi embora, lembra? A mulher dele chegou a ir embora com o filho. Antes, sim. Não, acho que ele já tava com 2 filhos, não era? Tava com de colo. Ela tava com um bebezinho de colo. O filho dele, o primeiro, ele ficou em casa. Ele não foi embora, não. Verdade, ela foi com o bebezinho de colo. É isso mesmo. Só que ela foi embora assim, ela foi pra casa de uma família ficar um tempo lá. Sim. Que ela não tava aguentando Ela mais. deixou uma carta pra ele, né? Falando que ela ia embora com o bebê. E o filho teve um encontro com o Senhor também, primeiro do que ele. Verdade. Então, depois disso, que essa mulher do nada apareceu na casa dele, na vida dele. Ele também já tinha tido um encontro com essa mulher já outra vez. E antes, mas foi nesse dia que ele realmente foi liberto e teve arrependimento e tudo mais ali nessa cena. E aí, depois disso, ele consegue visualizar mais qual é o propósito de Deus na vida dele. Só que mesmo assim, mesmo arrependido, mesmo nos caminhos do Senhor, ele não sabe o que ele tem que fazer, porque não foi, alguém não chegou pra ele e ensinou, sabe? Alguém simplesmente abençoou a vida dele, apresentou a Jesus a vida dele, mas aí depois, pronto. Tinha alguma coisa faltando e aí ele não sabia o que fazer. Só que aí ele vai atrás da mulher dele. Ele busca ela, fala que houve esse arrependimento, ela fica muito alegre e volta pra casa. E aí eles começam ali uma obra, uma caminhada dentro da casa com a família mesmo. Eles não começam a congregar em lugar nenhum. Algumas vezes eles vão na reunião dessa mulher que é amiga da esposa dele.
Mas ele começa uma obra na família dele. E isso é uma das coisas que me chamou a atenção também. Porque o que guiou ele foi o Espírito Santo. Porque ele Literalmente. estava sensível ao Espírito Santo. Então tudo ele Sim. orava e Deus conduzia com algum sinal. E o livro, ele é forte testemunho, que até às vezes eu confesso que eu cheguei a duvidar se tinha acontecido aquele milagre. Porque eu falei, Mas não eu é também. possível que isso aconteceu. Foi. Eu também. Não, muitas vezes, né? Muitas vezes eu duvidei de muita coisa ali. Mas assim, é porque conforme você vai lendo a história, às vezes você tem na sua cabeça de que é uma ficção, só que aí você lembra que foi real. Exatamente. Aí você lembra que foi Rafika. Como isso Entendeu? aqui aconteceu? Você tem um devaneio, você fala, é ficção, né? Tipo, tudo é possível. Só que você fala, não, cara, foi real. É uma história real e a gente é que tem uma fé pequena, né? A gente é que tem uma fé pequena e não consegue realmente enxergar. É, porque a partir desse momento ele começa a tudo que ele queria fazer, ele começava a orar. Tudo que ele queria, tudo que ele pensava, tudo que ele iria fazer, qualquer coisa, ele começava a orar. E ele orava agradecendo por aquele resultado. Ele já orava, até porque no início do livro começa Antes de com. acontecer, né? Sim, antes de acontecer, ele já começava a orar. Porque ele aprendeu isso de uma forma em comunhão com Deus. Então, o livro, o testemunho dele, se baseia em uma comunhão intensa com Deus, onde nenhum ser humano conduziu ele, mas o próprio Deus conduzia ele, porque ele tinha essa conexão através da oração e do louvor. Ele, no início do livro, não sei se você lembra, ele fala que estava precisando de 50 Ah, mil, não lembro. não, era 200 mil, não 200 era? mil? Ele cita que tava precisando muito dessa É, quantia. é uma história que, na verdade, começa, acho que no final, né? Porque aí ele vai Sim, voltando e contando toda a exatamente, história exatamente. dele. Como ele chegou àquele nível de fé. Ele conta como ele chegou a esse 2 nível de fé. mil. 2 2 mil? mil. $2.000. Ele conta como ele chegou nesse nível de fé. Que aí ele fala que tava precisando e aí Deus fala com ele. Começa a me agradecer. Começa a me Começa. agradecer por esses 2 mil. Mas ele, tipo, mas eu nem tenho ainda, mas começa a me agradecer. Então ele tira o dia inteiro pra agradecer. E nesse mesmo dia, o rapaz liga pra ele, ele fala: Não, não posso te encontrar porque tirei o dia pra agradecer. Por meus 2 Ele mil. ia almoçar, chamou ele pra almoçar, mas ele tava de jejum e tirou o dia pra Deus. Exatamente. E aí no outro dia, quando ele vai encontrar esse rapaz, ele fala que tava pagando o valor de algo lá, no valor de 2 mil. E Ele aí, a vendeu, partir acho que ele disso, ele vendeu começou uma a ter isso. casa, né? Ele vendeu uma casa e tirou parte do dízimo dessa casa e esse dízimo ele resolveu doar pro Tom. Sim, muito bom. E aí a história dele, resumidamente, a partir daí, ele começa a contar várias experiências de fé muito grande e também de como ele aprendeu e começou a evangelizar. Então ele foi para muitos lugares onde ele deixava a família e ele ia, porque o objetivo, o propósito de Deus na vida dele foi que ele realmente contasse o testemunho dele, que era fortíssimo, e esse testemunho no livro ele vai discorrendo, contando como alcançou milhares de pessoas mesmo. Ele viaja para vários lugares e no decorrer da história que ele vai contando os testemunhos da pregação que ele falava e muitas pessoas se convertiam, ele fala também os testemunhos de fé. Então, era os de evangelizar e os de fé, onde foi algo grandíssimo. A gente chega até a ficar surpreso com tanta, abismado com tanta tamanha fé do Tom, né? Ele cita também do trabalho dele, que chega um certo tempo que ele sai da marinha e o senhor guia ele para para o exército na cidade do Cabo. Eu acho que ele retorna à cidade dele. Ou a cidade que ele morava com a esposa, não lembro. Mas ele retorna para essa cidade.
parte eu não lembro muito bem. Ele retorna pra essa cidade Muito. e ele começa a ganhar muito dinheiro no trabalho dele. E aí ele simplesmente fica numa vida estável com Deus ali. Sabe? Um trabalho, comunhão com Deus, normal. Mas aí o senhor fica tranquilo. Ele fica, tipo, ali estável. Ele achava que ele chegou ali. Só que aí, ele tava esperando a resposta de Deus. Só que aí Deus fala pra ele que ele não precisava de uma resposta. Ele que tinha que se posicionar. Aí é quando ele sai do exército e vive a obra Verdade. só pra Deus mesmo. Onde ele vive várias experiências em vários lugares do mundo, assim. Ele Uma vai coisa que viajando. mexeu comigo, uma coisa que mexeu comigo nessa parte foi que assim, ele falava assim, né? Deus tá me abençoando tanto no meu serviço, Deus me quer no ministério, mas por que ele tá me abençoando tanto no serviço? Aí você pensa assim, porque Deus fez ele sair desse serviço honrando o nome dele. Porque ele era conhecido como o cara que cheirava bebida de longe, né? Ele procurava bebida para os soldados através do olfato dele. E era assim que ele era conhecido lá entre eles. Mas conforme ele foi se firmando em Deus, aí sim Deus foi abençoando o serviço dele, mas para que ele conseguisse respeito, para que ele tivesse autoridade, porque você pode ver que quando ele saía, né, com a farda, né, do exército, da marinha no caso, as pessoas respeitavam ele, entendeu? E ele não precisava pedir por aquele respeito, mas Deus foi, de fato, levantando ele dessa forma para que ele ganhasse um certo prestígio, um certo respeito, saísse de lá honrando o nome de Deus e não saísse de lá como um homem Beberrão. qualquer, um homem Um bêbado, que era beberrão. beberrão, né? E começou a abençoar ele também no ministério dele. Nossa, eu não tinha pensado por esse ponto. Realmente tem um propósito em cada parte da fase da vida dele. Muito interessante isso. Eu não tinha pensado por esse ponto. Sim. Mas... Eu lembrei também de um versículo que ele fala lá no começo, quando ele tá contando a história dele, que é aquele assim, tá em Marcos 11:23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Ele se agarrou nesse versículo e perguntou para Deus, o que disser, o que eu quiser, né, será feito. E ele fala, quem quer que seja e o que quer que seja, qualquer pessoa pode obter qualquer coisa, basta apenas crer. Ele se agarrou nisso. E foi aonde ele começou, ele realmente orava e as coisas aconteciam. Mas aí as pessoas podem pensar assim, nossa, então o que ele queria, o que ele pedia acontecia? Não é bem assim, ele não tinha interesses terrenos, né? Ele não tinha interesses materiais. Tudo que ele pedia para Deus e que de fato acontecia era para o reino. Inclusive quando ele teve o carro dele, né? O carro mostarda e maionese, né? Ele sempre teve vontade de ter aquele carro, só que ele nunca falou assim, ó, eu vou juntar um dinheiro para um dia comprar esse carro. Não, Deus criou a oportunidade dele precisar de um carro para levar um gerador por onde ele fosse e aconteceu de ser esse o carro. E ele ainda ganhou o carro de presente. Ele nunca, de fato, tinha pedido um carro para Deus, orado por um carro para Deus. Mas Deus criou uma oportunidade na vida dele que fizesse ele precisar de um carro para continuar o ministério dele. Então, tudo que Deus fazia na vida dele era pro ministério, inclusive os bens materiais. Muito bom esse ponto. Verdade. E já que você chegou nessa parte, tem uma parte aberta aqui no Kindle que já é no finalzinho. E ele finaliza o livro com essa cena do carro, né? Onde ele fala que a obra dele foi... A obra do Senhor na vida dele foi grande, foi imensa, mas ele não cita mais. Ele vai finalizando, dizendo que a partir desse dia ele foi com a família dele, os 9 filhos. Eu fiquei surpresa e achava... Porque eu perdi as contas no decorrer do livro, que ele fala, tem uns 5 filhos, aí depois ele 9, eu fiquei...
Ele literalmente vivia pela fé porque para manter as condições de alimentação, de tudo, das necessidades básicas para 10 pessoas, é só fé Sim. mesmo. Então, ele Pra começa... 11. Sim. Ele, a mulher e os 9 filhos. Ah, é verdade, tem a mulher, eu esqueci, eu não contei. Mas ele começa a levar a família nas obras. E com esse carro ele começa a viajar, a levar a família para algumas viagens. E ele continua a obra do Senhor. E ele finaliza o livro nesse ponto desse patamar da vida dele. E aí ele termina o livro com a conversa com a esposa dele, onde ele fala, ela fala aqui, né? Bem, isso que torna emocionante a vida cristã é ter grandes problemas e observar Deus resolvê-los a seu próprio modo. Naturalmente, muitos cristãos não veem o milagre que nós vimos. As igrejas estão cheias de pessoas que vivem uma vida monótona e fadonha e nem chegam a ver o milagre. Eu gostaria de saber o porquê, ela fala. Aí ele responde assim: existe apenas uma resposta para essa pergunta. Não acontecerão grandes coisas enquanto a pessoa não se dispuser a correr um risco com Deus. E ela fala assim: eu acho que o risco pode parecer grande demais para certas pessoas. Sair do comodismo da área de conforto. Aí ele fala: concordo. Mas depois que a pessoa constata que a palavra de Deus é inteira e digna de confiança, já não é mais um risco. E aí ele finaliza o livro com essa fala que eu achei muito interessante e é uma realidade. Até a gente mesmo se sente às vezes na nossa zona de conforto, na nossa área de conforto, porque se arriscar da forma que ele se arriscou, simplesmente viajar sem nenhum tostão e saber que Deus vai prover, é um risco muito grande. Você fazer uma viagem. Só que todas essas coisas que ele fazia não era pro bel prazer, né? É como você falou. Era com o intuito de fazer a obra. Então o Senhor sempre provia. Porque ele estava alinhado ali com os sonhos de Deus. Por isso que eu coloquei a citação aqui dos deuses que destrói sonhos, porque meio que conecta. Porque lá no Deus que destrói os sonhos do Bibo, do Rodrigo, ele fala que pra gente sonhar os sonhos de Deus. Que aí o Senhor vai nos conduzir como conduziu o Robert Stone. Então a história dele, o testemunho dele é muito além do que eu e a Agatha citamos aqui. É algo muito mais profundo. E principalmente o início ali é bem interessante. Toda a história dele. São 400 e poucas páginas. E eu li em 2 semanas, ou foi menos, não lembro. Eu sei que a leitura é fluida. Muito fluida. O testemunho dele também é muito bonito. É muito marcante e muito intenso, muito profundo. O que te prende ali no testemunho dele. Então vale a pena ler. Digo muito. Sim. Por isso que a gente trouxe aqui no programa. Porque... Sim, não, é uma leitura que, assim, a cada capítulo ele vai contando as histórias, né, que aconteceram com ele. Você quer, né, você quer saber, nossa, mas como que tudo está acontecendo na vida dele? O que mais acontece na vida dele, né? Você fica com uma sede de ver o que Deus está fazendo na vida dele e você começa a constatar que a sua fé, né, que a sua fé não é realmente aquilo que deveria ser. Exatamente. A fé não é de fato isso que a gente imagina. Porque quem hoje em dia consegue colocar literalmente somente as coisas de Deus, na vida, seguir a vida, entendeu? E esquecer do resto. Largar o serviço, não ter um salário e confiar que Deus vai pagar. Né? A mulher dele, inclusive, fala: entramos na folha de pagamento de Deus. Quem hoje em dia teria coragem de fazer isso? E com filhos ainda. Sim. É verdade, é de refletir. É de refletir. Mas a gente escolheu esse livro para trazer para vocês porque é um dos que a gente sentiu o Senhor falar em nossos corações, principalmente nessa questão de testemunho. Depois que eu li esse livro, daqui a pouco a gente já vai estar finalizando o programa, eu comecei a pensar em relação ao ponto
crucial, não só a questão da fé, viver pela fé, mas o evangelizar. O cristão, ele tem, uma pessoa não só cristã, mas uma pessoa que é discípula de Jesus, ela tem que falar daquilo que ela vive. E aí, depois da leitura desse livro, eu fiquei pensando como abordar as pessoas, porque as pessoas estão assim, tão presas no seu mundo, que às vezes a gente fica até com receio de invadir, de incomodar ou até sair do nosso próprio conforto. Mas Com certeza. é uma obrigação nossa. E esse livro, ele traz isso também muito forte. Ele traz, na verdade, uma vida completa do discípulo. Que foi o fato da fé, muito importante, mas e o propósito? Mesmo que você não faça grandes milagres, mas o que te salva, o que te mostra discípulo é os frutos. Então, é o mais importante. O mais importante. É importante também. Então, eu fiquei pensando sobre essa questão do evangelizar. E aí eu coloquei, grifei bem grande aqui, conectei evangelizar com testemunho. E aí eu tava pesquisando muito sobre isso, porque esse livro ficou muito na minha cabeça. E aí eu tava pesquisando como eu poderia avançar como discípula, como cristã, nesse propósito de Deus, como eu poderia estar debaixo da vontade de Deus nisso. Mas, com mais afinco, né? Porque a gente faz, mas a gente não faz o suficiente. E aí, o texto que trazia muito forte, não vou lembrar aqui qual é. Ah, sim, lembrei. Da mulher samaritana, que ela esteve ali com Jesus. Jesus prova para ela que é o Cristo, que é o Salvador. E ela corre para a cidade, esquece até a água que ela foi buscar e corre para a cidade. E ao correr para a cidade, ela fala que é Jesus? Não, ela conta o testemunho. Ela conta o que aconteceu com ela. Então, a mesma coisa com Robert. Como ele falava e conseguia ganhar tantas vidas para Jesus? Com testemunho. Ele não falava, olha, Jesus é isso, Jesus é amor, Jesus é... Não, isso... Verdade. Quem vai se apresentar para a pessoa é o próprio Jesus. Não, realmente ele é amor. Mas a gente não vai chegar com essas palavras de afirmação, a gente vai chegar com o nosso testemunho. O que a mulher samaritana e o Robert vivia era com testemunho. Uma pessoa, o que ela quer ver na sua vida é a obra de Jesus. Você está falando de Jesus, nossa, mas qual é a obra que ele está fazendo na sua vida para você querer me apresentar a ele? Exatamente. E foi o que, para mim, de todo o livro, que eu quis trazer esse livro e também passar para vocês, é essa questão do testemunho, na hora de você ser luz. E o testemunho, ele não precisa ser só falado, mas ele é mostrado, como você citou também, da vida dele no exército. Então, nossa vida, nossas ações, tanto nosso testemunho falado, eles geram frutos. Então, esse pra mim foi a edificação que ficou muito forte no meu coração. Você lembra do sonho que ele teve? Sonho assim, na verdade, ele fala que foi um arrebatamento, né? Que ele teve quando ele tava pra morrer da asma. Nossa, teve isso também. Teve isso também. Você lembra? Ele fala que ele estava num lugar como se realmente parecesse o inferno, né? O anjo da morte estava vindo atrás dele. E ele via, assim, no lago... Eu não lembro se era realmente um lago com fogo ou não, mas milhares de cabeças de mulheres. E Deus falava para ele que cada fio de cabelo da cabeça daquelas mulheres eram almas. E ele era disse para Deus que ele cada queria fio da cabeça das mulheres era o quê? salvar o máximo de almas que ele pudesse. Cada fio de cabelo da cabeça daquelas mulheres que estavam ali, né, era uma alma perdida. Era uma alma perdida. Tinha milhares, né, de mulheres ali, de cabeças de mulheres, e cada fio de cabelo delas era uma alma perdida. Nossa, sim, verdade, eu não lembrava desse detalhe. Gente, leiam um livro. Resume-se, releiam o livro, porque tem muitos testemunhos, principalmente os milagres são muito fortes, o testemunho dele é muito forte. Isso aqui que a gente fez foi só discutir para poder trazer um despertar de interesse em vocês para ler o livro.
E, Agatha, estamos no final já do programa. Hoje a gente foi além do horário por conta do atraso. Mas agradeço a todos que ouviram o programa. Muito obrigada. A sua presença também, Agatha. É sempre um prazer falar de Eu que literatura agradeço. contigo. Nossa, eu amo falar das coisas de Deus, né? Da obra mesmo de Deus. E é um prazer poder ter essa oportunidade, ter esse canto aqui, né? Pra gente levar o nome de Deus. Amém. Muito obrigada. Gente, uma boa semana pra vocês. Deus os abençoe. Agatha, um beijo. Até a próxima. E eu vou deixar um aviso aqui. Semana que vem não vai ter a programação do Literatudo, porque é a confraternização nossa de final de ano. Mas o último programa não encerra hoje. Vai ter uma programação especial ainda antes do 2024 acabar. Meu Deus, passou muito rápido. Rapidinho, muito rápido. Muito rápido. Mas, galera, é Estamos isso. Boa noite. Tchau, Agatha. Beijo. Tchau, gente. Beijo, até mais.